Muito bem, gente. Estou aqui para compartilhar com vocês a respeito de uma experiência muito maravilhosa que aconteceu comigo semana passada. Semana passada. Porque eu estava orando muito a Deus, pedindo muito a Deus experiências novas, né? E Ele me proporcionou uma coisa linda, porque no culto, durante a semana, na minha igreja, não estava lotada, não era dia de festa, não tinha pregador de fora, sabe? Era um culto normal. Porém, tiveram os louvores, né? A mensagem foi pregada e eu pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia e faz uma coisa diferente, sabe, Senhor? Faz uma coisa muito especial, uma coisa poderosa, sabe? Uma coisa diferenciada. E eu implorando a Deus, ali pedindo a Deus, ali na igreja. E o culto transcorre normalmente, o culto estava uma bênção, sabe? Mas era um culto corriqueiro. Porém, no decorrer do culto, eu percebi, eu senti que a temperatura foi subindo, a temperatura foi ficando, sabe, agradável, foi ficando muito satisfatória. E à medida que o culto transcorria, a presença de Deus se intensificava cada vez mais. E foi assim magnífico, porque no final do culto, sabe, Deus derramou uma unção, derramou uma graça, um poder, Deus manifestou-se. E eu fiquei muito encantado com aquilo e eu percebi que vale a pena, sabe? Vale a pena nós crermos, vale a pena nós nos dedicarmos, nós buscarmos ao Senhor, nós fazermos alguma coisa diferente, porque, claro, Deus quer fazer coisas diferentes na nossa vida, mas o que nós estamos fazendo de diferente para Ele? Eu vi um pregador dizendo que um certo pastor, não era tão conhecido, mas um pastor que pregava em vários lugares, me parece que em alguma casa de Billy Graham, alguma coisa assim, e lá ele fez uma oração, ele querendo a unção de Billy Graham, ele querendo o ministério semelhante ao de Billy Graham, e ele queria que Deus desse para ele tudo aquilo que Deus deu para Billy Graham. E aí Deus falou para ele então, isso nas palavras desse pregador, né, desse pastor, só você me dá o que Billy Graham me dava, que eu também vou te dar o que eu dava para ele. E foi uma lição, assim, um tapa de luva, sabe? Uma experiência fortíssima, porque fala muito conosco também. Às vezes nós queremos ir para o culto, queremos que Deus atue, queremos que Deus opere, mas nós não nos consagramos, nós não vigiamos, nós não nos cuidamos, nós não, sabe, não oramos. Nós sempre esperamos de Deus, mas nós não correspondemos também à vontade dEle, nós não fazemos a vontade dEle, nós o decepcionamos, nós o frustramos. E aí depois nós queremos sempre os bônus, né? Não queremos os ônus, queremos sempre os bônus. E nessa experiência foi incrível porque cerca de uma semana antes eu vinha orando a Deus, eu vinha pedindo a Deus, eu vinha me consagrando, eu vinha me abstendo de algumas coisas, sabe? Sobretudo rede social, sabe? Essas coisas que às vezes a gente fica muito preso em YouTube, em Facebook, em Instagram e outras redes sociais, no próprio WhatsApp. Tem gente que passa o dia, né? Só ali arrastando o dedinho, vai para cima, para cima, para cima e vendo aquelas coisas. O TikTok, que eu nem uso, mas é uma ferramenta que existe hoje em dia, também uma rede social que existe. E com tudo isso, nós vamos nos distanciando de Deus, sabe? A gente fica muito longe de Deus. E Deus nos quer perto, Deus nos quer próximo, Deus quer um relacionamento cada vez mais profundo conosco. E o que nós estamos dedicando a Deus? O que nós estamos fazendo para Deus? Eu, particularmente, não estou fazendo nada. Eu sou muito omisso, eu sou muito falho nesse sentido. Eu preciso me consertar, preciso me aprimorar, preciso buscar mais a Ele. Eu preciso fazer mais em prol do reino dEle, mais em prol da obra dEle também. Então eu sinto essa necessidade. E esse culto foi incrível porque eu vim me consagrando, eu vim orando, lendo a Bíblia, até tirando alguns períodos de jejum, até deixar a dica, eu não consigo ficar o dia todo, mas fica até as 9 da manhã, não sei, fica até um determinado horário, porque o jejum você tem que respeitar as suas regras, né, do seu corpo. Às vezes você não vai conseguir fazer o jejum de Jesus Cristo, né, 40 dias, 40 noites, mas você consegue fazer às vezes 4 horas, 5 horas. Então nós vamos nos respeitando, nós vamos nos conhecendo, nós vamos aprimorando isso. Mas o importante é nós nos dedicarmos ao jejum, à oração e à leitura da Bíblia, porque à medida que nós nos aprimoramos nisso, quando nós chegamos num determinado culto, num determinado ambiente, num determinado lugar,
Deus toma o ambiente ali e pelo menos para nós, para os outros pode ser um culto normal, um culto comum, um culto protocolar até mesmo, mas para nós é diferenciado, nós sentimos a graça de Deus muito intensa. Eu me recordo também, e isso foi antes da pandemia ainda, que eu fui numa festividade da minha igreja e eu não tive oportunidade, eu não ajudei, porque era uma festividade até voltada assim para as irmãs, na época, então as mulheres estavam atuando mais, e eu até fiquei olhando o meu caçulinha, né, o meu filho menor, um dos 3 que eu tenho, e eu fiquei cuidando ali para minha esposa ter mais liberdade, mas eu me consagrei, eu orei em prol daquele trabalho, li a Bíblia, e olha, foi tremendo também, eu senti uma graça, uma unção, a pregadora ministrava lá e aquilo batia no meu coração com impacto, com uma graça, sabe, um fervor, um clima diferenciado. Então para mim foi uma festa marcante, assim, eu nunca esqueço. E esse culto passado agora que eu estava comentando a princípio, também foi bem semelhante, porque eu senti algo bem forte, algo bem intenso, uma experiência que até acendeu uma chama dentro de mim e até me incentiva para eu fazer isso mais vezes, para eu me abster de outras coisas, e não para ir na igreja e pregar e orar e ser usado, não, é para Deus me tocar, para Deus me abençoar, para Deus de alguma forma atuar diferente na minha vida, para sair dessa vida de mesmice, essa vida protocolar, volto a dizer, vai na igreja, volta, senta no banco, levanta, canta, ora, senta. Não, é uma experiência diferenciada, sabe? É algo do céu mesmo. Então, é um trabalho que nós acabamos por fazer, não para, digamos assim, para Deus nos destacar, mas é para Deus se destacar em nós, para nós darmos uma abertura maior para Deus, porque os tempos são difíceis hoje em dia, muita carnalidade, muita frieza, muita falta de amor, sabe? Então, até a Bíblia diz isso, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Então, nós vemos o cumprimento da palavra e nós precisamos nadar contra essa maré, nós precisamos fazer algo, nós precisamos ter uma atitude diferenciada, e a partir do momento que nós temos uma atitude diferenciada, Deus também faz algo diferenciado em prol das nossas vidas. Por isso que eu deixo aqui meu conselho para você que pode, você tira o período de jejum, período de oração, período para ler a Bíblia. O dia é corrido, dorme um pouco mais tarde, acorda um pouco mais cedo, faça uma adaptação da sua rotina para você conseguir alcançar isso, porque você vai ver a diferença. E assim, é interessante que não é algo só para aquele momento, é algo que permanece, sabe? É algo que cria consequências para a vida toda. Parece que a gente armazena azeite, a gente armazena a graça de Deus, a gente armazena o amor de Deus. É incrível a forma com que Deus atua. E seja na sua igreja, seja em outra igreja, onde você chega, sabe? E você começa a ouvir um louvor, um hino, uma oração, ou você lê um texto da Bíblia, não sei, um para-choque de caminhão em algum lugar, aquilo acende uma chama, aquilo te toca, aquilo se torna muito intenso, sabe? É um fervor, é uma unção, é algo assim, incrível. É incrível a forma com que Deus age, com que Deus opera, com que Deus ministra as nossas vidas. Mas depende de nós temos que dar essa abertura, dar esse espaço e não deixar que a nossa vida se torne uma rotina, o nosso culto se torne um protocolo, se torne algo que é mais um dia, eu vou na igreja hoje de novo. Não, vamos fazer, mas não sei quem vai cantar, não sei quem vai pregar. Não, independente disso tudo, quem vai estar lá? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eu também vou estar lá. E eu preciso fazer alguma coisa diferenciada para Deus fazer alguma coisa diferenciada na minha vida também. Eu preciso me esforçar, eu preciso me aproximar dele. E com essa restrição dessas coisas, sabe? Abrindo mão de certas coisas, isso se transforma em benefício para nós mesmos. Então eu repito, com esses períodos de oração, de jejum e de leitura da Bíblia Sagrada, nosso Deus, quando eu cheguei no culto, já desde o início começou a incendiar na minha vida. Eu não estou dizendo a respeito dos outros.
Às vezes para os outros foi mais um culto, foi normal, foi ok, deu tudo certo, louvores, orações, pregação, mas para mim, sabe, parecia que tinha sido, não tem aqueles congressos grandes que reúnem multidões, parecia que eu estava num ambiente daquele, sabe, num culto daquele, um grande congresso, com um grande pregador famoso, um televangelista, e não era nada disso. Eu estava na minha igreja, num culto durante a semana, com poucas pessoas em relação ao fim de semana, quantidade menor, porém a graça de Deus, sabe, a unção do Espírito Santo estava assim ardendo, estava incendiando, estava algo muito intenso mesmo. Então eu queria falar isso com vocês, eu queria mostrar isso para vocês, que é possível ter experiências novas, que é possível deixar Deus agir, que é possível deixar Deus operar na nossa vida, mas nós precisamos de consagrar, jejuar, né? Vigiar, meditar na palavra e orar ao Senhor. Nós precisamos desses elementos para nós nos aproximarmos dele cada vez mais. Então fica aqui o meu recado e até o próximo vídeo.